Olá, meus queridos amigos, muito boa noite! Muito boa noite para todos vocês. Seja muito bem-vindo a mais uma das nossas palestras online, mais uma das nossas transmissões ao vivo, aqui utilizando o processo de streaming do Facebook, com uma alegria enorme, né, para que a gente tenha a oportunidade de estar juntos de novo, a gente fechar esse final de semana com chave de ouro, fechar esse domingo com chave de ouro, e ao mesmo tempo a gente iniciar uma segunda-feira com muito mais sabedoria, né? Com muito mais tranquilidade ao coração. E o nosso tema de hoje não poderia ser um tema assim mais oportuno. Como lidar com perdas, com a solidão, como conviver e lidar com esses sentimentos, né, que não são nada agradáveis. A verdade é essa. Eu não conheço ninguém que fale assim, eu amo sofrer, eu adoro perder, eu adoro sentir um aperto no peito. Isso não existe, mas acontece o tempo todo. Estar na Terra significa que nós vamos ter dias bons e dias que nem sempre são tão bons assim. E a gente precisa estar preparado para passar por tudo isso, verdade? Então eu queria conversar um pouquinho com você a esse respeito. Espero que vocês gostem das nossas sessões, participem como sempre. Nos ajudem a compartilhar um pouco dessas reflexões, se você gostar desse vídeo com seus amigos, com as pessoas ao seu redor, opine aqui embaixo, que eu fico muito feliz. Deixa eu dar os primeiros boas noites aqui, né, para o Ademir, deixa eu ver, Luana, Rafael, eu vi minha querida Eda Vanessa, muita gente bacana sempre nos acompanhando aqui pelo Facebook, né, nessas nossas transmissões. Que bom, que bom. Sejam todos aí muito bem-vindos. Gente, eu queria começar falando um pouco, Ana Paula, que bom. Queria começar conversando um pouco com você a respeito dos múltiplas formas de perder que a gente pode ter na vida, né? Todos nós temos várias experiências difíceis para serem vivenciadas no nosso cotidiano, é ou não é? A nossa experiência de perda, ela pode vir do trabalho, você pode perder o emprego, você pode perder a sua carreira, você pode ter um problema profissional, né, que acaba te deixando muito frustrado. Você queria trabalhar num lugar e não consegue, você tem um sonho e não se realiza. Essa experiência de perda pode vir de um relacionamento, um amigo que você queria ter e não tem, alguém que você queria estar junto, a pessoa mora longe. Você está junto com alguém que não quer estar junto com você, isso também acontece. Né? Na vida afetiva é a mesma coisa, né? O João ama Maria, que ama o Pedro, que não ama o João. Ou que ama o Joaquim, que ama o João. Parece história de novela, né? Mas é muito comum. De nós lida com situações de saudades, de perda, alguém que já partiu para o mundo espiritual, né? Já desencarnou, seu pai, sua mãe, seu marido, sua esposa, um filho, alguém muito querido. Às vezes a gente sente uma saudade, né? Que às vezes aperta lá o nosso coraçãozinho. Então todos nós podemos ter experiências de perda. Um animal, né? Um cachorrinho que você gostava bastante, o seu gatinho, o seu animal de estimação que para você vale como, sem dúvida alguma, um grande familiar querido, e de repente ele não está mais contigo. O que é que acontece? A gente sofre. Então, gente, nós podemos perder muitas coisas no decorrer da vida. Saúde, né? Muitas vezes é saúde. Uma hora você tem, outra hora você não tem. A gente está aqui saudável, estamos bem, e de repente, daqui a algum tempo, a gente não tem mais a saúde por algum motivo. Podemos perder dinheiro, a gente pode perder, gente, tudo aquilo que diz respeito à vida material. Entretanto, o que a gente nunca pode perder é a esperança, né? O que nós nunca podemos perder é a nossa capacidade de pensar positivamente, de colocar a nossa visão no futuro, em um momento em que essa perda vai ter se transformado numa experiência, e que essa dor, que eventualmente a gente sinta no presente, vai ser um elemento poderoso para nos impulsionar em direção ao futuro. Aprender a enxergar essas situações difíceis como experiências de vida, meus amigos, nos ajuda muito a gente a continuar com a vida, a continuar seguindo. Sabe assim, nos últimos anos eu tenho assim acompanhado muitas experiências de perda de pessoas muito queridas e próximas a nós, e mesmo de alguns conhecidos, né? Pessoas que têm que conviver com essa experiência o tempo todo, a toda hora, a todo instante. E normalmente essas perdas são inesperadas. Normalmente a pessoa não planeja isso. Eu planejo ser demitido. Estou planejando que minha mãe e meu pai desencarne, morra. Estou planejando perder a saúde. Não é assim que funciona.
né? Isso é no dia a dia e a gente precisa aprender a como lidar com elas. Então, o grande ponto ou contraponto que eu queria fazer aqui é exatamente esse, né? O que a gente fazer para essas vezes de perdas assim também? E deixa eu fazer melhorar aqui. Palestra ao vivo tem dessas coisas, né? A gente tem que estar se adaptando o tempo todo. Tomara que a gente não perca a conexão para treinar como é que a gente lida com ela, né? Mas o que eu queria dizer, gente, é que essas experiências de perda, elas são aprendizagens profundas para todos nós. A gente não tem como evitar. E, naturalmente, aprender a lidar com elas é se sentir mais livre, né? O primeiro ponto que a gente precisa entender é que toda perda, ela faz parte da vida. E viver, como eu sempre gosto de dizer e lembrar, é ter dias bons e dias que não são bons, né? É ter momentos que você vai gostar muito das coisas que vão estar acontecendo com você e que você vai gostar tanto. Aceitar isso facilita muito a caminhada. Aceitar que as coisas vão fluir para você em alguns momentos e aceitar que a perda faz parte da vida, como a coroa faz parte da cara e a cara da coroa na mesma moeda, nos ajuda muito. Porque o processo de dor ele fica muito mais complexo quando há revolta, quando há uma tristeza profunda, que normalmente é uma fase anterior à aceitação. Para entender melhor como funciona esse processo, eu queria falar para vocês das 5 fases do luto. As famosas 5 fases do luto, que foram enumeradas pela doutora Elizabeth Kübler-Ross. Para quem não conhece a doutora Elizabeth Kübler-Ross, ela foi a criadora da tanatologia no mundo. Essa mulher notável, extraordinária, ela criou a tanatologia, que é a ciência, né, que estuda a morte sobre a ótica da vida, ou seja, é a ciência que ajuda pacientes terminais. Então, o tanatologista, o especialista nessa área, normalmente é um psiquiatra, um psicólogo ou um assistente social. É um profissional especializado em ajudar as pessoas a lidar com perdas, ajudar o paciente que sabe como vai morrer. Porque eu falo assim, desencarnar, morrer a gente sabe que vai, mas mais ou menos como e quando é que incomoda. Então, lidar com isso é importante, né? E também o familiar, dar o suporte para a família, que acabou de passar por uma situação difícil. Então, a doutora Ross, que durante mais de 40 anos trabalhou no mundo as mortes assistidas, né, ajudando esses pacientes que passaram por grandes dificuldades e, consequentemente, seus familiares, ela listou as 5 fases que ela percebeu que dura esse processo de luto. E a primeira fase que ela comenta é exatamente a negação. Normalmente, quando a gente vive uma experiência de perda, nossa primeira alternativa psicológica é negar. Não, isso não está acontecendo não. Imagina, ele não me abandonou. Imagina. Não, não morreu. Claro que não. Claro que não. A gente não quer. Você vê, até a reação é essa, né? Você tapa o rosto. Imagina. Não existe isso. Você vê, tem pessoas que negam a realidade. Você pega um exame, o seu exame mostra, você está com ABC. Imagina, não estou com isso aqui não, de jeito nenhum. Então a negação é uma defesa psicológica para lidar com a realidade. A gente dá um tempo para si mesmo para começar a se adaptar à experiência difícil que a gente vai lidar. Logo em seguida vem a segunda fase desse luto, né, que é a raiva. Normalmente a hora que cai a ficha a pessoa fica com raiva. Que droga, que absurdo, né? Por que comigo? E uns ficam com mais raiva, outros com menos raiva, tem gente que extravasa. Pessoas mais equilibradas não extravasam, mas ficam com muita revolta, às vezes, não é sempre, é lógico. Lógico que essas 5 fases são para as pessoas, digamos assim, comuns, né? São fases naturais, você não tem que passar por todas elas, mas muitas vezes elas acontecem. Então vem a raiva. A terceira fase é a negociação. É a hora que a gente começa a negociar com a dor. Não, mas tudo bem. Isso, eu perdi um emprego, mas tudo que acontece tem um motivo. Não, meu cachorrinho faleceu, mas foi bom enquanto ele esteve comigo. Não, meu pai foi, mas antes agora do que ele ficar aqui sofrendo, a gente começa a negociar a perda. Não, eu perdi um dedo, mas antes o dedo do que o braço todo. E essa negociação ela é importante porque é uma ressignificação, a gente tem que aprender a conviver com a perda. E aí a gente começa a trabalhar. Aí após passar por essa fase da negociação, aí sim a gente começa normalmente a entrar numa sensação de tristeza, que a doutora Ross chamava de depressão, né? Que é aquela sensação de, puxa, caiu a ficha. Ou seja, eu estou vivendo o meu luto. Eu entendi que eu perdi algo muito importante para mim, eu não vou negar mais isso. Também não vou ficar com raiva porque eu descobri que não adianta. E também não adianta ficar negociando, fingindo que não aconteceu. Agora eu começo a aceitar a minha dificuldade. E na hora que eu aceito essa dificuldade, pronto, eu me liberto. A aceitação é a 5ª fase do luto. Extremamente importante e libertadora.
Meus amigos, nenhum de nós segue adiante, vai adiante enquanto a gente não aceita as situações por mais duras que elas sejam. E é aí que vem a história da solidão. Por isso eu coloquei a solidão no título dessa nossa reflexão de hoje. Porque se você parar para poder pensar bem, o que é a solidão? Eu até já falei sobre isso aqui em uma palestra anterior. A sensação de solidão, gente, não tem nada a ver com a ideia de você ter ou não pessoas do seu lado, né? A gente sabe disso. Você pode ter um monte de gente do seu lado e se sentir abandonada, sozinha, é ou não é? Tem gente que é assim, vive numa família, a família é grande e a pessoa se sente solitária. E você, por exemplo, pode morar sozinho e está muito bem com você mesmo, obrigado, né? Então você não vai se sentir só. Então solidão é um sentimento de vazio existencial, é uma sensação de abandono. Só que a pessoa que se sente na solidão, ela não percebe que o abandono não é do mundo em relação a ela, é dela em relação a ela própria. E até cair essa ficha, até essa maturidade acontecer, a pessoa que vive na solidão normalmente coloca na posição de vítima. Ah, eu estou só. Ah, eu estou abandonada. Ah, ele me abandonou. E aí coloca a culpa nos outros. Eu estou assim porque eu fui demitido por aquele chefe cruel. Eu estou assim porque Deus não existe e deixou eu ficar doente. Eu estou assim porque Deus levou o cachorrinho e o gatinho que eu amava tanto. Eu estou assim porque fulano me trocou por outro ou por outra. Eu estou assim porque ABCJ... E aí vai embora, né? Meu filho foi morar em outra cidade, me abandonou. Então a gente não se dá conta, mas para a pessoa se sentir na solidão, ela tem que ser muito disciplinada. Para quê? Para pensar negativo. Para achar que Deus a ignora. Para ter a certeza de que ela é vítima. Então a gente tem que tomar muito cuidado, meus amigos, porque são armadilhas psicológicas que a gente acaba caindo. Então, talvez a solidão seja a perda de si mesmo. Quando você perde a si próprio, quando você perde a noção de estar consigo, do seu brilho interior, da autoconfiança, vem essa sensação de solidão. Sabe, assim, eu não dou conta. Aí tem gente que não come, não bebe, fica trancado dentro de casa, né? Se esconde da vida, falta trabalho, tem gente, no caso dos homens não fazem a barba, não tem higiene, muitas mulheres desistem, a pessoa fala, estou depressivo, e aí quer chamar a atenção de todo mundo para mostrar que a vida é doída e sofrida. Meus amigos, para com isso, pelo amor de Deus. Para! Cadê? Uma madeira, por favor, uma madeira, 1, 2, 3. Para, não, lógico que não. Nós temos que nos permitir estar livres. Nós temos que aceitar que as dificuldades vêm como as alegrias também. Não é fácil passar por isso. Eu sei que não é, mas é fundamental. Nossa, eu me lembro de várias experiências difíceis que eu passei nessa existência, né? Porque ainda tem outro detalhe, experiência difícil é uma questão muito particular. O que é difícil para mim, para você ia ser fácil de lidar. E uma coisa que para você é um bicho de 7 cabeças, para mim é uma coisa simples. Porque cada um de nós tem uma maturidade, tem uma relação de sensibilidade com a experiência que a gente está vivenciando, não é assim? Então eu me lembro de várias experiências, mas uma delas, eu ainda estava começando a minha vida, né, profissional, e eu não tive assim muitas ajudas, né, de família, porque a minha família é muito pobre, com muitas dificuldades, enfim. Eu vivi muito inseguro, né, com muito receio, não tinha dinheiro para pagar ônibus, para muitas vezes comer o dia todo, o dinheiro era todo contadinho. E aí eu prestava serviço, trabalhava para uma instituição, não era bem trabalhava para a instituição, mas eu prestava serviço, tinha uma parceria com determinada instituição, né, bem conhecida, e de repente houve uma reformulação nessa época. E boa parte da renda que eu tinha, eu começando, era muito jovem, vinha dessa instituição, ou através dessa instituição. E quando houve essa reformulação, eu fiquei sem espaço. Meu Deus, parecia que o mundo ia cair, juro. Eu inseguro, né, estava começando a vida profissional ainda. Me senti negligenciado, desrespeitado, colocado para escanteio, autoestima foi lá embaixo, porque a gente é assim, né? Na hora com uma coisa que não acontece do jeito que a gente quer, baixa a vítima, a gente baixa a capa da vítima. O mundo está contra mim. A pessoa pega o globo terrestre e põe nas costas, né? O mundo está contra mim. Oh meu Deus, hoje eu olho para trás, e sendo muito honesto, acho que se eu estivesse no lugar das pessoas... que na época tomaram essa decisão, porque não foi só comigo, foi com um monte de gente. Houve uma reformulação, teria feito a mesma coisa, porque isso é a vida. Mas a minha autoestima era muito baixa naquele momento. Eu era uma pessoa que ainda me queixava demais, ainda era muito instável, muito insegura. E esse é o problema da gente, né? Quando a gente é inseguro, a gente quer ter controle sobre tudo. Né? A gente quer controlar o futuro, você quer ter a certeza exata de que as coisas vão sair do jeito que você planejou. Mas a vida não é assim, meus amigos.
Está aberto para o que a vida traz no próximo passo, a melhor forma da gente lidar com as perdas e aproveitar o que a vida tem de melhor para nos oferecer. Eu sei que não é fácil, mas é importante. Eu já contei isso aqui. Eu, durante alguns anos, fazia visitas no Hospital João 23 e sempre acompanhei alguns pacientes terminais e acompanhei algumas histórias de muito perto. E sei que não é fácil passar, por exemplo, pela transição da morte de uma pessoa que a gente ama muito. Vi isso na minha família também. É um grande desafio, claro, A gente tem que trabalhar o desapego, a aceitação, passar a raiva, a dor, a tristeza. Isso é evidente. Mas para mim é muito claro uma coisa. É o que a doutora Elizabeth Ross falava nas suas obras, na sua vida incrível. As pessoas livres, elas não têm medo da morte. Sabe por quê? Porque elas aprenderam a viver a vida. As pessoas que estão em paz com seu coração, na hora que a morte chega perto delas, elas não têm medo de partir. Elas olham para trás e aprendem a valorizar tudo aquilo que vivenciaram e são gratas, porque ela presenciou essa gratidão de muita gente que às vezes nem era religiosa. Ao passo que dizia a doutora Ross, as pessoas têm medo da morte não pela morte em si, mas porque a morte é um espelho que faz você olhar para trás, é como um retrovisor. O retrovisor fica aqui, então na hora que a pessoa está lá achando que vai morrer, não tem outro jeito, claro, está numa cama, está sofrendo, está com problema físico, ela fica o quê? O dia todo pensando, Se ela não tem como, ela está pensando. E ela começa a passar a vida dela em revista, E vai vendo tudo o que fez, o que não fez, o que queria ter feito, o que não teve coragem, as coisas erradas que disse, os relacionamentos que terminou por bobagem. E aí normalmente, dizia a doutora Rosa, essa pessoa que tem medo de morrer, ela na verdade ela tem medo de encarar a própria vida, de tomar consciência da vida que ela não viveu. Ela começa a prestar atenção, ela podia ter sido mais generosa e não foi. Ela podia ter sido mais otimista e não foi. Que ela podia ter sido uma pessoa mais sensata e não foi, mais flexível e não foi, que podia ter arriscado um pouco mais e não foi. Eu gosto sempre de lembrar, é aquela música dos Titãs, Eu devia ter amado mais, ter errado mais, ter visto o sol nascer. A ideia é essa. Então, quando a gente deixa de viver e se apega à ideia da solidão, a gente se esquece que a vida passa. Meus amigos, para prestar atenção numa coisa curiosa. Desafio. Por favor, me respondam aqui embaixo. O que mais te incomodava? O que mais tirava seu sono? O que mais apertava seu coração? O que mais te incomodava? Vamos lá. 8 anos, 6 meses, 7 dias, 8 horas e 20 segundos atrás. Vai lá. Responde. 8 anos, 7 meses, acho que é 5 dias que eu falei, nem lembro mais, Mas o que mais te incomodava nesse período? Provavelmente você nem sabe. Você vai ter que fazer conta. Peraí, 8 anos, deixa eu ver, 2016 menos 8, onde eu morava? 7 meses, 7 meses, nós estamos em outubro, entrando em novembro, então 7 meses atrás. Quer dizer, você vai ter que se esforçar para pensar naquilo que te incomodava muito naquela época. Nas perdas daquela época, você nem lembra. Então o que te garante, meus amigos, que daqui a 8 anos, 7 meses, 5 dias e algumas horas no futuro, o que hoje te tira o sono vai realmente ter significado? Entende? O que eu quero dizer? Não dê peso às coisas que a gente tem que trazer leveza. Sabedoria é colocar leveza nas coisas pesadas, ao invés de colocar peso nas coisas que podem ser leves. Entende? Esse é o ponto. A gente dá muito poder a coisas que não deveria. Quando você vivenciar uma perda, aceite-a. Não no sentido de ser negligente. Tem coisas que a gente pode mudar, tem coisas que não dá. Vou te dar um exemplo. Uma pessoa que eu amo desencarnou, não está mais comigo. Eu não posso mudar esse fato. Então eu preciso aprender a conviver com isso. Eu vou passar pela dor, posso ficar com raiva, posso não aceitar, posso negociar. Mas vai chegar uma hora que eu posso ficar triste, mas chega uma hora que eu preciso aceitar e seguir adiante. Um amigo muito querido, que eu amo muito, costuma sempre falar, chore o que você tem que chorar, mas chore tudo de uma vez, tudo. Mas quando você terminar de chorar, siga adiante. Beba água durante o processo para não desidratar, mas siga adiante. Quer dizer, não fique sofrendo, entende, o tempo todo. Isso é muito importante, porque senão a gente não caminha. Entende, meus amigos? Não caminha. Não há outra forma de dizer isso. Às vezes a gente quer que as coisas sejam mais leves. Às vezes não dá para ser mais leves. Às vezes o nosso desafio é esse. Algumas situações elas são sim dolorosas. São difíceis. Não tem como dourar essa pílula.
né? Algumas situações são desagradáveis, né? Algumas situações vão fazer com que a gente mexa no orgulho. Às vezes a gente faz planos para o futuro, né? Imagina, você faz um monte de plano para alguém estar do seu lado. Aí de repente vem um divórcio, de repente vem a morte prematura de uma pessoa, vem alguma coisa, seja lá o que for, que quebra seus planos. Claro que a gente se frustra. A gente tem o direito de ficar triste. Nós temos o direito de viver essa dor, mas não de se acomodar nela. Mas não de ficar mergulhado nela. Nós precisamos lembrar do nosso eu sagrado, do nosso eu espiritual superior, entende? Porque ao se recordar disso, a gente se lembra de que Deus está conectado em nós e que a gente tem que avançar. A gente tem que seguir. A gente precisa continuar vivendo, inclusive para que a vida possa continuar nos trazendo de volta a energia e a recompensa que a gente necessita. Isso é muito, muito importante. A vida dá voltas, meus amigos, e acredite, nada acontece por acaso. Aquilo que você julga ser o acaso e que às vezes a vida lhe abandonou, muitas vezes é o início de uma grande construção. Lembra quando eu contei para vocês a experiência da dificuldade que eu passei profissional? Hoje eu olho para trás e eu dou graças a Deus, porque por causa dela eu saí da minha zona de conforto e comecei a fazer um monte de mudanças para chegar na vida que eu tenho hoje. E conhecer pessoas que eu conheço hoje por causa daquelas dores que eu passei na época. E eu nem sabia. Entende? Muitas pessoas, às vezes acontece isso, né? Você termina um relacionamento, fica triste, chateado, agoniado, mas depois que passa e a gente aprende, porque é importante aprender com essa dor, com essas dificuldades, né? A gente às vezes reconstrói a própria vida. Você não encontraria uma pessoa maravilhosa se não tivesse fechado aquele ciclo anterior. Se você tivesse ficado acomodado nessa dor, não tivesse libertado dessa dor, se você achasse que essa dor ia durar para sempre e não tivesse libertado dela, você não teria chegado onde chegou, não teria conhecido quem conheceu e, consequentemente, alcançado o que alcançou. Então, qual que é a grande lição que a vida deixa para nós? Não desista. É o que a gente sempre fala aqui, nunca desista de você. Não desista de viver, não desista de sonhar, não desista de treinar a sua mente, o seu coração para o melhor. Na hora que você cair, levante com um passo à frente, porque você já está lá na frente. Sabe, não desista. Gente, dificuldades vão ter sempre. Sabe, não desista de fazer o bem porque uma pessoa não te diz obrigado. Não desista de ser educado porque alguém fecha a cara para você. Não desista de ser honesto porque as pessoas são desonestas, ou algumas, lógico, né? Não desista de acreditar na política porque muitos políticos são corruptos. Ou de acreditar nas pessoas corretas porque algumas pessoas não honram a confiança que poderiam. Quando nós abrimos nossa alma para fazer nossa parte, quando a gente não desiste de continuar, de persistir em busca da vida que a gente quer, naturalmente a gente vai passando por todas as fases difíceis. Eu que dirijo muito, para mim isso é muito semelhante, sabe, a dirigir na neblina. Eu sei quando você está dirigindo, vem aquela neblina densa, é perigoso, e a gente diminui a velocidade, você não desiste. Você diminui a velocidade e vai dirigindo devagarzinho. Mas, na hora que a gente vai passando por essa neblina e vai dirigindo devagarinho, vai trazendo uma segurança. Por quê? Porque você vai enxergando o próximo passo. A gente não enxerga a estrada toda, tem neblina. A dor é isso. Na hora da dor, dá medo. Dá ou não dá? Dá medo. Você fala, meu Deus, o que vai ser de mim amanhã sem o fulano? Meu Deus, o que vai ser de mim amanhã sem esse emprego? Meu Deus, o que vai ser da minha vida sem minhas pernas, sem meus braços? Como que eu vou ter que lidar com essa doença agora? Meu Deus, o que vai ser de mim sem meu filho, sem meu pai? O que vai ser de mim sem ABC? Vai ser aquilo que você determinar que seja. Todos nós precisamos crescer. Tem uma história muito interessante, né, que o Buda contava, que é muito legal. A história conta que uma mulher tinha perdido o bebê, uma criança. E ela, naturalmente, estava muito triste. E aí, uma pessoa aconselhou, por que você não procura o Buda e conversa com ele? Então, ela caminhou até encontrar o grande Shakyamuni. E chegando lá, foi conversar com o Buda sobre isso. E expôs toda a sua tristeza. E os discípulos estavam lá com eles, os monges, né, para observar o conselho. Aí ele, então a senhora está muito triste porque a sua filhinha acabou de falecer. Estou desesperada. Mas me disseram que o senhor pode me ajudar. Tá certo, eu vou te ajudar sim. Mas para te ajudar, eu gostaria que você fosse em todas as aldeias vizinhas primeiro. E que me trouxesse pelo menos 2 pessoas que nunca tivessem passado por uma experiência de perda na vida. Se você for capaz de fazer isso, eu prometo que eu vou te ajudar.
E a mulher saiu desesperada porque ela precisava de consolo para sua alma. E ela foi batendo, e batia na porta de um, aí um abria, oi, olá, como vai? Ela contou, perdi minha filha, eu tô desesperada. E o Buda pediu para encontrar alguém que não passou por uma perda. Aconteceu com você? Ela, não, eu não sirvo. Meu pai já faleceu há algum tempo. Aí o outro, não, eu tenho um problema de saúde grave, eu perdi a saúde. Aí ela ia e batia na outra porta, eu preciso de alguém que não passou por uma perda. E aí as pessoas iam falar, e não dava. Eu tinha um cachorrinho que morreu. Eu tive um problema de trabalho, perdi um cliente. Toda a família tinha alguém que tinha perdido alguma coisa. Tinha passado por uma sensação de dor e de perda. E aí essa mulher foi ouvindo as histórias de todo mundo, né? Porque todo mundo contava a sua dor. E aos poucos ela foi aliviando a própria dor ao ouvir a dor dos outros que também tinham passado por situações dolorosas para a realidade deles. Então, depois de muito rodar, conta a lenda, conta a história, que ela volta até o Buda e fala, ó mestre, eu estou de volta. E o Buda, então minha filha, você trouxe duas pessoas que não tivessem passado por uma experiência de perda na sua família, pelo menos? Não, não trouxe. Me desculpe, mas eu não vou conseguir sua ajuda, não trouxe. Todos eles tinham algum problema. Me perdoe. E aí o Buda ria. Desculpa, minha filha. Mas claro que você já foi ajudada. Como eu não vou te ajudar? Mas eu não trouxe os dois. Minha filha, como é que você está se sentindo agora? A sua dor é a mesma? Ela parou e pensou. Eu estou muito triste ainda, mas... pensando bem, eu estou um pouco mais forte, estou melhor. Por quê, minha filha? Sei lá, sabe? Eu vi tantas experiências, tanto sofrimento, tanta dor, que de alguma forma, ver as pessoas desabafarem comigo me fez sentir bem. E aí o Buda sorria e falava, é essa a cura, filhinha. Quando você tem uma dor, se você é capaz de aliviar a dor do outro, que sofre tanto quanto você ou ainda mais, automaticamente essa doação se transforma em alívio. E aí ela entendeu que o ato de servir e de se doar era a melhor forma de superar qualquer tipo de dor. Portanto, meus amigos, não se esconda dentro da sua casa se uma coisa está te incomodando. Não se esconda dentro, de si mesmo como se você fosse um caramujo ou uma tartaruga. Não! Só piora as coisas. Vá, entre em contato com a humanidade. Descubra quem sofre mais do que você. Ah, meu Deus, sem querer fazer autobiografia, A ideia nunca é essa, mas assim, eu me lembro muito bem de momentos dificílimos da minha vida, em que meu coração estava destroçado e quem me consolou foram pessoas sofrendo muito mais do que eu. E elas nem sabiam de nada, absolutamente nada. Eu gosto de contar uma história. Uma vez eu fui fazer uma palestra, e isso aconteceu em Belo Horizonte, na cidade de Belo Horizonte, muitos anos atrás. Era Natal. E eu passava por uma fase muito complicada na minha vida. E naquela época eu lembro que eu fui fazer uma palestra sobre como lidar com a morte. Exatamente isso, como lidar com o desencarne. Fiz uma oração, pedi orientação a Deus e Senhor, me inspira, porque hoje eu estou muito mal. Mas as pessoas não têm nada a ver com isso. Então me inspira, Ajuda, por favor. E aí nós fomos lá, Aconteceu, a palestra tinha quase 600 pessoas. Foi um momento muito bom. Nós, como sempre são, Vieram me dar um abraço, algumas agradeceram, muita gente, que Deus te abençoe e te ilumine. E tinha tanta gente feliz ali que aquele abraço ali no meu peito. Sabe, eu saí melhor, porque a gente sempre sai melhor, não importa o que seja. Você vai dar um copo de água para alguém que está precisando beber água, você vai se sentir melhor, não importa o que seja. Bem, o fato passou. E eu me lembro que era uma quarta-feira, a palestra foi na quinta, ia fazer uma semana. Na quarta-feira seguinte, era quase antivéspera de Natal, me falha a memória, de 23. E aí eu estava passando por um shopping em Belo Horizonte, eu até estava indo comprar incenso. O incenso que eu gostava, ele tinha acabado, eu queria comprar para meditar. E eu triste, Andando, aí andei no shopping, o shopping lotado, parecia aquele formigueiro, assim, cheio. Mas pensa no shopping cheio. E eu lá, meio cabisbaixo, na minha, andando, e de repente, gente, juro pra vocês, foi exatamente assim, no meio da multidão, eu só ouço uma palavra, Ricardo, Ricardo. E eu, tem um monte de Ricardo, continuando andando, ela, Ricardo Melo. Eu, Ricardo Melo, não é possível, tem dois aqui, Eu olhei pra um lado, olhei pro outro, e honestamente não reconheci. Nisso veio uma moça, muito jovem, sei lá, seus 20 e poucos anos. Eu lembro o cabelo dela encaracoladinho, cabelo escuro, longo, mais ou menos aqui, magrinha. Ela sorriu e falou assim, ei, tudo bem? Eu, tudo bem, tudo jóia. E lógico, simpático, porque ninguém precisava saber da minha dor. Aí ela, olha, eu queria te agradecer. Aí eu me agradecer, mas me agradecer pelo quê? Ela queria te agradecer por semana passada. E eu juro pra você,
a gente estava tão no mundo da lua, semana passada, né? Eu queria te agradecer. Você lembra que você esteve na casa de Glacos e que você fez uma palestra sobre como lidar com a morte? Claro, lembro sim. Pois é, eu estava lá. Minha mãe tinha acabado de falecer, de desencarnar há menos de uma semana. Quer dizer, estava fazendo 15 dias quando ela me encontrou. E eu estava muito mal e destruída na fase mais difícil de todas, porque eu e minha mãe sempre fomos muito ligadas. E ela começou a falar detalhes da vida dela. E eu ouvi assim, sem ter nada para falar, né? E honestamente, eu nem lembrei do que eu tinha falado, das histórias que eu contei. Acho que a gente entra em transe, né? Ainda mais naquela noite, então eu nem lembrar mesmo. Eu só sei que ela me abraçou, mas ela me abraçou com tanto carinho. Eu lembro que ela falou assim, eu posso te abraçar? E eu não falei nada, mas pensei, falei, minha filha, quem precisa de um abraço hoje sou eu. Muito divertido isso. Na cabeça dela, ela achou que teve vantagem, mal sabe ela. Ela me deu um abraço de... Tá bom. Mas eu me senti tão bem, juro. Mas foi uma caridade tão grande que essa moça me fez. A sensação que eu tive é que eu era um carro que o combustível está acabando e de repente, bum, abasteceu. E aí eu fui embora comprar meu incenso pensando que aquilo só tinha acontecido porque eu não deixei que a minha dor era grande na quinta-feira anterior me impedisse de fazer o que eu devia ter feito, que naquele momento era me colocar à disposição de Deus. Então, meus amigos, eu sei que você deve ter alguma coisa que te incomoda, porque todo mundo tem. Então não se esconda. Sabe, se você pode servir, sirva. Seja limpando o banheiro, varrendo casa, fazendo uma comida gostosa para sua família ou para alguém. Faça. Seja sendo um bom funcionário, atendendo as pessoas, sendo simpático e gentil. Seja. Seja fazendo visita para alguém que está enfermo, doando uma cesta básica, auxiliando alguém que necessita do teu auxílio, mas auxilie. Não se feche dentro do seu apartamento, dentro da sua casa, esperando um milagre acontecer para você ser feliz, porque isso não existe. Isso não existe. Nós somos os responsáveis pela nossa felicidade. Hoje a ciência demonstra que aquele que serve tem completamente diferenciada a movimentação interna, né, dos seus hormônios. Então, quando nós servimos, todo o nosso sistema ganglionar se transforma, as nossas glândulas elas secretam substâncias saudáveis para o sistema imunológico, nosso corpo agradece, nossa alma se sente melhor. Então, meus amigos queridos, nos doemos. Com certeza a gente tem muitas dificuldades para lidar, mas uma das grandes formas de lidar com a dor, com a perda e para espantar a solidão é servindo, é amando, é saindo da nossa concha e se abrindo para o mundo, entende? Se abrindo para a vida, porque isso faz uma diferença tão grande. Meu Deus, e como faz? Faz uma diferença muito grande. Eu me lembro de uma senhora, muitos anos atrás, que eu a conheci, e ela fazia visita em prisões. O marido dela, eu conhecia o marido e os filhos. E eles abominavam a ideia. Isso é um absurdo, como é que você faz a visita numa prisão? Né? Aqueles homens que fizeram coisas cruéis, mataram pessoas e tal, homens ruins. E ela falava, eu não visito homens ruins, eu visito homens de bem, que estão dentro deles. Eles talvez não tenham descoberto ainda, mas são homens de bem que eu vou visitar. E eu tenho certeza que um dia esses homens de bem vão vir à tona. E ela falava disso com uma alegria. E eu sabia que ela era perseguida pelo marido, tinha problema com os filhos, problemas de saúde. Mas ela não se deixava levar. Ela fazia parte de uma pastoral da igreja lá na região de Pirapora. Uma senhora muito bondosa. Nunca mais a vi, por sinal. E eu soube depois que houve algumas dificuldades dela. Acho que ela até chegou, infelizmente, a se separar do esposo. Mas ela nunca deixou de seguir a vida. O último contato que eu tive dela foi uma carta que ela me escreveu muitos anos atrás, dizendo que seguia firme, contente e determinada em fazer o papel dela. Que por mais maior que fosse sua dor, o prazer de servir trazia energia a ela. Então é isso. Não deixe sua dor ser maior que sua fé, entende? Não deixe sua dor ser uma desculpa para você não caminhar, para você não continuar. Não deixe a sua saudade de alguém que você ama muito impedir você de continuar amando, de continuar servindo, até para honrar a memória da pessoa que você quer tanto bem. Lembre-se, meus amigos, nada acontece por acaso. Deus é maravilhoso e recompensa todos nós através das energias sagradas da vida quando nós nos abrimos para a verdadeira vida. Isso muda tudo. Um coração brando e humilde se sintoniza com energias mais elevadas. É ou não é? Ai, eu sei que não é fácil, de verdade, né? Eu sei que tem horas que a gente fica com raiva, a gente fica chateado, tem coisa que incomoda muito a gente.
Mas nós somos maiores do que isso. Isso passa. Isso passa. Só não a bondade de Deus, essa nunca passa. Nunca passa. Acho que mais ou menos um mês e meio atrás, eu fiz uma palestra aqui para vocês, alguns assistiram, vocês podem até achar ela na sequência aqui do Facebook, sobre inteligência emocional e mindfulness, mente alerta. Eu usava minha garrafinha poderosa, minha assistente. Queria mostrar ela de novo. Uma mente e um coração que estão em paz, que vibram no bem, na fé, na esperança, que não se cansam de seguir adiante. Esse coração é semelhante a uma mente mais tranquila, mais serena. Mas quando a gente fica nervoso, tenso, quando a gente se queixa demais, se isola, faz besteira, a gente faz isso com a nossa mente. Besteira, bobagem, reclamação, xingamento, revolta. O que acontece? Isso. A mente fica suja, tá vendo? Tava clarinho, olha como é que ficou. A gente balança tanto a nossa mente e o nosso coração com sentimentos negativos que a mente fica suja. Então, se sua mente está com dor, com tristeza e com angústia, é necessário que você faça isso. Calma. 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 Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, falava Jesus. Deixai que cada dia cuide de si mesmo, porque basta cada dia o seu próprio mal. Mateus 6, versículo 34. Vamos lembrar das palavras sábias do Buda, do nosso querido Shakyamuni. Quem não sofreu? Se você se doa para alguém que tem uma dor como a sua maior, seu coração está aberto para receber a cura. Essa é a vida. Não desista de você. Essa é a nossa grande mensagem, né? Não desista de você. Não coloque a culpa em ninguém, né? Não deixe que as outras pessoas sejam justificativas, porque sempre tem uma justificativa. Mas eu tô assim porque Beltrano me abandonou. Não, você está assim porque você está triste. Nós temos o direito de nos sentirmos tristes, só que ficar triste não resolve o problema de ninguém. Lembre-se, daqui a 8 anos, 7 meses, 5 dias, 4 horas e 10 segundos, você sequer vai lembrar do que está te incomodando agora. Será que vale tanto a pena assim postergar essa tristeza? Para com isso. Gente, a semana está só começando, segunda-feira é amanhã, então vamos fechar nosso domingo com chave de ouro, né? Vamos elevar nosso pensamento a Deus em gratidão, à vida, aquilo que a gente tem, ao invés do que não tem. Elevar nosso ânimo, nossa energia, nossa boa vontade para a gente começar servindo, buscando oportunidades de ser útil, de fazer a diferença na vida. Fazer com que o sorriso seja presença constante no nosso destino. Valorizar cada passo da vida. Porque a doutora Ross, lembra dela? A doutora Elizabeth Ross, que eu citei agora há pouco, ela falava. As pessoas que eu entrevistei que estavam lá no leito de morte, no leito de dor, que não tinham medo de morrer porque eram pessoas alegres, felizes, elas tinham vivido a vida. Essas pessoas estavam inteiras, elas não tinham medo de viver. Elas falavam que tinham que falar. Elas não desistiam apesar das suas dificuldades. Então não seja você aquele que vai se abandonar, porque a solidão é um autoabandono. Não seja você alguém que vai inventar desculpas para não fazer o que te cabe. E faça logo, enquanto ainda é tempo. A vida está passando. E às vezes a gente não se dá conta, não é verdade? Então não pode. Tá bem, meus amigos? Que Deus abençoe. Olha que legal, tá ficando já, tá vendo? Tá vendo a calma? Calma, a mente fica mais tranquila, mais limpinha. A sujeira aqui no fundo, não sei se dá pra ver, tá vendo? Agora, vai ficar nervoso de novo aí, vai xingar, vai ficar agitado e depressivo e trancado no seu quarto, ou no seu apartamento, ou na sua casa pra ver o que acontece. Isso, tudo sujo, sem força de vontade, sem ânimo. Por quê? Porque você deixa. Não é botar a culpa em Deus e na vida, não. Você deixa. Assuma a responsabilidade pelo seu destino. Nós temos livre-arbítrio, nós temos condições de seguir adiante. Busque ajuda de Deus, da família, do seu terapeuta, do seu médico, de seu amigo, né, de quem você desejar. Mas siga adiante. Busque ajuda dos animais que nos estimulam tanto, ajuda da natureza, mas siga adiante. Não fique parado. Não fique parado. Tá certo? Então era isso, meus amigos, que eu queria compartilhar com vocês nesse domingo à noite. Que Deus ilumine muito seu coração, sua vida, sua família, né? Sua mente, seu discernimento. Esse é o meu desejo para você. Se você gostou, a gente
sempre pede essa gentileza, né? Eu peço que vocês possam nos ajudar a compartilhar a palestra com um número maior de pessoas, para que mais gente possa refletir conosco, né, sobre esse assunto. Eu peço que você possa colocar aqui seu comentário, enfim, coloque o seu coração quiser colocar. Vai ser uma alegria grande aqui, muito, muito grande. Então, e a gente sempre faz as nossas divulgações compartilhando com vocês. Amanhã à noite, quem é de Belo Horizonte, nós vamos estar na casa do irmão Glacos, né, no Centro Espírita Irmão Glacos de BH, lá Padre Eustáquio. Uma alegria muito grande. Pronto, foi lá no Blacks onde aconteceu essa história. Espírito para honra de a transmissão desse país, a gente vai dar vocês a do que Deus abençoe sua família, abençoe a vida, seu ânimo, show tristeza, com toda certeza a vida sempre vai fazer. Tá bom? Ó, grande no seu coração, namastê, que Deus te abençoe e até breve, até muito breve. Antes que eu esqueça, se você gosta, nós gravamos uma mensagem motivacional todos os dias chamado Pílulas do Evangelho. Não tem nada a ver com religião, nós falamos de tudo, também de religião, mas de absolutamente tudo. Se você ainda não recebe, você pode ter acesso a no YouTube. Se você entrar agora no YouTube, você vai ver, clica lá, Pílulas do Evangelho. Tem mais de 200 temas diferentes que nós gravamos para você. Então fique à vontade para ouvir aquele tema que mais te chama atenção e para compartilhar com quem você quiser, tá bom?